A gente não consegue olhar para nada, só para o problema que nós estamos vivendo. A gente não consegue nem usufruir da alegria de outras coisas. Parece que desaparece tudo, porque os problemas nos sufocam. Em nome de Jesus, vamos aprender. Aqui é um treino, mas a situação é lá na nossa casa, na nossa vida. Aqui é fácil de uma certa forma, mas mesmo assim, dependendo do nível, porque, gente, o que pode acontecer é eu cair num nível de aprisionamento emocional. Sabia? Que a gente pode estar aprisionado. Você pode estar aprisionado. Em nome de Jesus. As situações nos prendem. Você quer viver esse tipo de prisão? Ou nós vamos estar saindo e entrando numa nova dimensão emocional e espiritual? Nós somos muito emocionais. Os problemas nos sufocam. Mas, em nome de Jesus, eu quero que você entregue completamente tudo o que está na tua vida agora ao Senhor. Entrega e confia no Senhor em nome de Jesus. Nós estamos num mover extremamente único de uma pessoa que foi alguém que mexeu até no Deus Todo-Poderoso. Até o próprio Deus olhou para esta pessoa e elogiou. Quantas pessoas que foram elogiadas realmente por Deus? Elogiadas pela sua vida, pelo seu caráter. Deus provou, apesar de saber do caráter que ele tinha. Deus o provou. Se Deus provou até Jó, por que Deus não vai nos provar e nos testar? Porque Deus sabia quem ele era, mas Deus permitiu que ele fosse testado, e eu quero ter um caráter irrepreensível. Meu Pai, eu quero ser como Jó. Eu quero ser aprovado na minha vida, em nome de Jesus. Você quer ser aprovado por Deus? Mas, quando eu olho para mim, eu posso olhar para as minhas falhas, para as minhas interrogações, para as minhas batalhas, e eu posso pensar, meu Deus, eu não mereço, eu sou pecador, eu não mereço. Mas se nós pensarmos bem, Jó também não merecia, ninguém merece. Mas apesar disso, eu quero te dizer, eu não sou perfeito, eu tenho falhas, mas eu sou pecador, mas eu desejo acertar, eu desejo andar nos caminhos retos, e é isso que eu quero que cada um de nós possa ter no seu coração. E você vai repetir comigo novamente, fala assim: meu Deus, eu sou pecador, eu sou falho, mas eu querer não errar. Eu quero querer que o Senhor possa gerar uma nova identidade na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
entra agora no Santo dos Santos, na presença de Deus, e começa a adorar. Oh Deus, vem agora, vem ministrar neste lugar. Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro todo peso e opressão, saia agora na vida de cada pessoa. Todo bloqueio emocional, toda carga, em nome de Jesus, saia, seja arrancado das tuas costas. Oh Deus, queremos estar diante de Ti para Te louvar, para Te engrandecer, para glorificar o Teu nome. Fala com Ele. Entra agora no Santo dos Santos, na presença de Deus. Agora entrar no Santo dos Santos. Fala, Senhor, com a Tua igreja neste lugar. Em nome de Jesus, sela a vida de cada pessoa. Abra, gente, o seu coração. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Clama diante da presença de Deus. Oh, Yalama. Clama ao Pai agora, clama agora. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. E nós queremos chegar a dimensões espirituais mais elevadas. E nós queremos, Pai, Te adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Sabe, é muito importante você treinar na tua intimidade, entrar no Santo dos Santos, adorar o nome do Senhor. Quando você estiver em lutas, muitas vezes nós ficamos frios. E nós dizemos: Pai, como que eu vou falar contigo? Olha só como eu estou. Porque nós somos um ser emocional. Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar
que o óleo do Espírito será derramado no momento da tua batalha. Você precisa ser alguém perseverante. Perseverante na presença do Senhor. Nós temos um modelo. Nós temos o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E entre os homens, nós temos aquele que conseguiu vencer. E no seu caráter irrepreensível. Gente, o Senhor separou uma pessoa e elogiou. O Senhor elogiou. Quando nós olhamos para os servos de Deus, e nós procuramos entre os servos de Deus aqueles que são modelo. Por isso que nós amamos os heróis da Bíblia. Porque os heróis da Bíblia, os personagens bíblicos, nós olhamos para eles e nós vemos nesses personagens modelos para que nós possamos viver. Sabe que todos nós olhamos e procuramos modelos. Todos nós procuramos modelos para nós termos como exemplo, para andarmos e conhecermos e buscarmos segundo aquela pessoa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos os modelos que Deus estabeleceu dos servos, porque Ele escreveu as Escrituras. Ele escreveu as Escrituras e Ele pegou vidas de pessoas falhas e mostra a verdade do coração de cada uma das pessoas. Gente, sabe o que mais Deus quer de cada um de nós? O coração. O que Deus quer de nós é o coração. Tem gente que está na igreja, ama o Senhor, mas não deu completamente o coração a Deus. Eu quero que você entregue o seu coração. O seu coração é a essência do teu ser, é o mais profundo, é aquilo que é o mais precioso, o seu coração. Aleluia! Então, em nome de Jesus, nós vemos na palavra os exemplos. Nós vamos ver os exemplos, mas agora eu quero que você possa declarar diante de Deus: Deus, eu quero ser um exemplo. Eu quero ser um exemplo aqui na terra. Eu quero ser um exemplo nesse tempo que nós estamos vivendo. Você quer ser exemplo? Em nome de Jesus, eu quero ser exemplo. Eu quero que você seja o exemplo. Nós temos que olhar uns para os outros. E não é questão de olharmos uns para os outros e vermos as pessoas, presta atenção, perfeitas, sem falhas. Mas não é a questão de você ver falhas ou não ver falhas na vida das pessoas. É você ver as pessoas e ver que existe um fogo, um desejo intenso de querer fazer a vontade de Deus. O que mexe conosco não é a perfeição das pessoas, mas é o desejo que cada um tem de amar intensamente, de buscar a presença de Deus. Aleluia! Queira buscar. Queira buscar. Queira ter essa vida de fidelidade na presença de Deus. Busque a presença de Deus agora. Em nome de Jesus, você precisa de receber a unção no seu espírito.
como eu quero estar na tua presença, meu Pai. Como eu quero estar na tua presença, meu Pai. Eu quero te dar a oportunidade agora para você mostrar o amor que você tem para com Deus. E você vai poder vir e trazer diante do Senhor o seu dízimo e a sua oferta como fruto de fidelidade diante do Senhor. Oh Deus, eu quero estar na tua presença agora. Deixa eu falar uma coisa, igreja. Presta atenção. Nós estamos aqui diante da presença de Deus. Nós temos aqui pessoas de várias faixas etárias. Nós temos aqui idosos, adultos, jovens, crianças e até bebês. Presta atenção. Todos são espírito, têm um espírito e um corpo espiritual. E às vezes nós não compreendemos que todos necessitam do Espírito Santo e de receber a palavra do Deus vivo. Pode ser que uma criança, presta atenção, crianças, não é para conversar, adultos, por favor. As crianças precisam de Deus. E às vezes chegam e, eu quero correr para a escolinha. Na escolinha é muito bom. Amém. Mas espera aí, você participa do culto. No culto tem uma unção especial. Mas eu não entendo. Entende, porque é a unção de Deus que você precisa. Vocês estão me entendendo? Nós temos que chegar e estarmos desejosos. Eu não quero participar do culto, eu quero correndo para a escolinha. Então vamos acabar com a escolinha toda. Porque primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar é o quê? A unção que existe no culto. E os bebês também precisam de unção. Presta atenção. Todos precisamos de unção. Passou o dia inteiro na escola e está aqui, tá? Tem criança que chega aqui e dorme. Não vai receber nada. Você não pode deixar, na hora do culto, as crianças dormirem. Presta atenção. Por quê? Senão você não recebe. A criança vai embora e não recebeu a presença do Espírito. É a presença do Espírito que cresce, que gera a minha vida um crescimento maior na minha vida, em nome de Jesus. Vocês estão me entendendo? Então, crianças, vocês vão vir e vão estar com o coração aberto para receber. Fala comigo assim: meu Pai, eu estou aqui e eu preciso da tua presença na minha vida. Todo mal seja repreendido. Eu quero que o Senhor fale comigo agora, em nome de Jesus. Aleluia. Então você traz o dízimo diante do altar. E você, quando traz o dízimo, você tem que estar em oração. E você vai dizer: Pai, aqui está a minha primícia, aqui está o meu primeiro. Eu coloquei o Senhor como mais importante na minha vida. Você está entendendo? É mais importante. Oh Deus, santifica o altar e abençoa todos que têm sido fiéis. Nós te adoramos, Pai.
Nós te amamos, Pai, e pedimos que o teu sangue passe por nós. Se porventura você não tem sido fiel no dízimo e nas ofertas, eu vou dar uma oportunidade agora para nós fazermos uma oração, porque nós temos que pedir perdão, todos os pecados, porque eu posso ter uma maldição na área financeira. Amém? Então, fala assim: meu Pai, eu sei que Tu és Senhor, Tu és dono do ouro e da prata, o Senhor é dono de todas as coisas, e eu estou agora aqui, diante da Tua presença, para declarar que eu acredito, eu creio na Tua soberania. Eu quero também pedir perdão, porque muitas vezes eu não tenho sido fiel no dízimo e nas ofertas. E eu sei que por causa disso vem sobre a minha vida maldição. Mas hoje eu me arrependo e eu peço-te perdão por não estar sendo fiel. Perdão, Senhor, pela minha vida. Agora, derrama do teu sangue, me purifica, Senhor, de todas as vezes que eu não trouxe diante da tua presença o meu dízimo e minha oferta. Eu quero consertar agora. Eu peço-te perdão. E se o Senhor tocar no meu coração, que para eu consertar o meu pecado, eu vou trazer uma oferta específica que o Espírito Santo vai colocar no meu coração para limpar essa brecha da minha vida. E Pai, eu faço uma aliança que a partir de hoje eu irei ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. E eu quero te pedir que em nome de Jesus, o Senhor venha romper as cadeias dos céus, limpa toda a minha história. No nome de Jesus, começa um novo tempo. Hoje é o dia da vitória na minha vida, em nome de Jesus. Eu quero ser fiel a Ti, Pai, agora. Aleluia! Dá uma salva de palmas e glorifica o nome de Jesus. Rola barabarabaias. Convido você para se assentar. E nós vamos continuar no mover Jó. Jó. Amém. Aleluia. Gente, Jó era um homem estritamente fiel. Quando nós olhamos a história dos profetas, amém? Nós vemos, por exemplo, pessoas que são modelo, que são exemplo para nós, como por exemplo, Noé. Noé foi um homem na sua época que conseguiu não se corromper com nada na terra. Todos viviam de forma errada e Noé vivia de forma correta diante de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. É fantástico. Ele era um homem íntegro, ele era um homem correto, justo. E ele andava com Deus, e Deus falava com ele. Aleluia. Isso, apesar disso, ele teve uma falha. Ele cometeu um pecado, ele plantou uma vinha, ele se embriagou.
E ele teve consequências. Vocês estão me entendendo? Mas era um homem de Deus. Quando nós vemos também Abraão também foi um homem íntegro. Ele era um homem que foi chamado amigo de Deus. Você viu que Deus estabelece para cada um dos seus servos títulos? Abraão era um amigo de Deus. Amém, aleluia. Mas também errou muitas vezes na sua caminhada e na sua trajetória. E nós vemos aquele que nós temos estudado, Jacó. Jacó se tornou um príncipe por Deus. Ele também teve uma experiência, na verdade, várias experiências, e uma das experiências mais fortes foi que Jacó, ele teve a experiência de ver aquela escada que subia e descia. Gente, experiência maravilhosa. Mas isso tudo não o impediu de ter coragem de enfrentar tantas dificuldades que ele vivia dia após dia dentro da sua casa. Olha, mas ele foi um homem corrupto, que teve pecados cometidos. Mas era um homem segundo especial para Deus. Nós também vemos um outro homem chamado Davi. Davi era um homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mas, apesar de Davi ser o homem segundo o coração de Deus, ele teve muitas falhas. Ele teve, na sua história, falhas de estar abusando de uma mulher casada. Ele se corrompeu e as consequências dos seus atos veio sobre a sua família. A sua família era uma família cheia de problemas. Amém? Mas, quando nós olhamos para Jó, nós vemos um diferencial em Jó em relação a todos esses homens. Jó tinha uma vida exemplar. Todos os outros, é porque a Bíblia é um livro que não esconde a verdade. A Bíblia não esconde as falhas de caráter, as falhas na vida de ninguém. Apesar das falhas de cada pessoa, Deus amou. E essas falhas, elas mostram para nós que somos falhos e pecadores e que apesar das nossas falhas e dos nossos erros, Deus nos ama de uma forma especial. Mesmo Jó, um homem correto, perfeito, humanamente falando, Deus testou. E nós, Deus não vai testar? Às vezes a gente está passando por um conflito familiar, por um problema emocional. É muito interessante, porque às vezes a gente passa por tanta coisa. Passa. Mas a gente não está enxergando o mundo espiritual e o que está por detrás dessas circunstâncias que nós estamos vivendo. E a gente não está enxergando um Deus todo-poderoso que está cuidando e que está testando a nossa vida. Eu quero que você fale comigo agora uma frase. Mas você não vai falar para mim. Você vira para um lado, para a direita, para a esquerda, e você vai falar para outra pessoa. Você vai declarar comigo. Você vai dizer assim: meu irmão, eu estou aqui, porque eu preciso da presença de Deus. Mas, como os profetas erraram, e Deus os amou, o Senhor está querendo dizer que você é muito amado
Você é muito importante. E Ele te ama. Do jeito que você é. E Ele está aqui para testar a sua vida. Em nome de Jesus. Você está entendendo? Quando nós olhamos homem íntegro, reto, Jó, ele teve 3 amigos. E na sua história a gente vê um diálogo constante em muitos capítulos. De Jó se defendendo de uma certa forma e eles não entenderam que Jó não estava errado. Então eles tinham um conceito. E o conceito que eles tinham, Deus está fazendo tudo isso e permitindo tudo que você está vivendo por causa dos seus erros. Porque Deus não faria isso com um homem perfeito. E muitos de nós passamos por situações de testes de Deus. E nós ficamos analisando por que as outras pessoas estão me julgando. Eu tenho certeza que eu não estou errado. As pessoas julgam, nós temos a tendência de julgar uns aos outros. E quando coisas erradas e ruins acontecem na nossa vida, nós temos a tendência de pensar, não, o fulano está errado. No caso de Jó, gente, ele tinha uma integridade, uma retidão e tinha muito temor a Deus. E tudo que acontecia na sua vida fazia com que Ló se desviasse do mal. Porém, a qualidade do caráter dele é o que nós precisamos. Todo mundo tem caráter, sabia? Todos têm. Você pode ter um bom caráter, você pode ter um mau caráter. O caráter que ele tinha era um bom caráter. E todas as acusações constantes que os seus amigos faziam, eles queriam dizer que Jó se orgulhava da proteção, das bênçãos que Deus tinha dado para ele. Mas ele sabe, Deus está testando a minha fidelidade. Deus está testando a minha fidelidade. Existem momentos que nós estamos sofrendo por causa das consequências dos nossos pecados, queridos. É por causa das maldições que vieram sobre as nossas vidas. Muitas vezes é isso. E muitas vezes nós achamos que somos justos, achamos que estamos fazendo bem, mas Deus está tentando nos mostrar que tem uma coisa além que Deus quer nos ensinar. Deus, Ele quer mudar a nossa história. O tempo todo Ele quer moldar a nossa vida. Teve um momento em que Jó estava sentado no pó. Tinha todas as suas vestes rasgadas. O corpo dele já estava tomado de feridas, porque a primeira vez Satanás chegou diante de Deus e ele pediu, deixa eu tirar todas as coisas que Jó tem, para ver se ele não vai negar a ti, ó Pai. E ele fez isso. Mas ele viu que apesar de Jó ter perdido todos os seus bens, os seus filhos, tudo que ele tinha, ele ficou sem nada. O diabo foi outra vez diante de Deus e disse, tá bom, eu já tirei tudo. Ele não negou o Senhor, mas deixa eu tocar no corpo dele. Porque eu tenho certeza que se eu tocar no corpo dele, ele vai ficar doente. E se ele ficar doente, ele vai te negar. E Deus autorizou Satanás tocar na vida de Jó. Presta atenção. E Deus permitiu que Satanás tocasse. E mesmo assim, ele não negou. Ele não negou a Deus.
Será que eu sou como Jó? Ou será que quando começa a acontecer alguns problemas, eu começo na murmuração? Começo a reclamar de tudo, começo a achar que está tudo errado. Gente, Jó estava tudo errado na vida dele, tudo. Mas ele tinha dentro dele um conceito. Deus é bom. Ele é justo. E eu quero ser justo como ele é justo. Eu quero dizer que maior prova do que essa na vida de uma pessoa. Jó, ele tinha um caráter tão fantástico que os pobres procuravam ele. E quando os pobres procuravam ele, ele era íntegro, ele era honesto nos negócios. E quando ele abria a boca e falava alguma coisa, eu preciso entender isso. Ele abria a boca e falava, eu vou fazer isso. Todo mundo sabia que ele ia fazer de verdade. Porque a sua palavra é como se ele assinasse embaixo. O que Deus quer de nós é que a gente tenha constância nas nossas decisões. E que a gente não seja impulsivo. Hoje a gente diz uma coisa, amanhã a gente diz outra coisa. Se eu falar uma palavra, eu preciso de ir com essa palavra até o final. Isso é integridade, eu penso tanto nisso. Você ama alguém, você vai fazer uma aliança com alguém que vai abençoar a sua vida. Você falou uma vez, acabou, está falado. Agora, acontecem coisas, aquela pessoa vai te trair, você não importa se a pessoa te traiu. Você fez uma aliança. As alianças que eu faço não são diante dos homens. A aliança que eu faço é diante de Deus. E eu preciso de manter essa aliança. Isso significa caráter. Caráter de Cristo. Caráter de Deus. Por qualquer coisa que a pessoa fala, agora eu não quero saber, e é principal, aí eu posso pensar, tomara que ela caia, tomara que ela viu, ela está acontecendo isso na vida dela, isso é espírito de vingança. O espírito de vingança não pode ter no coração do servo de Deus. Jesus disse que nós devemos amar até os nossos inimigos. Quando os pobres procuravam Jó, Jó abençoava e ninguém saía da casa dele de mãos vazias. Ele sempre abençoava todas as pessoas. A sua riqueza, o seu compromisso, não é muito importante. Ele enfrentou provações devastadoras. Gente, ninguém aqui passou por coisas como esse homem passou. Poucas pessoas na terra passaram. Ele era riquíssimo, ele tinha tudo. E de um dia para o outro ele perdeu tudo. Não só perdeu tudo, mas ele era um pai maravilhoso, um pai amoroso. Um pai que se preocupava, mesmo com os filhos adultos, independentes. Ele não deixava de se preocupar porque o filho era independente. Ele orava constantemente. Vocês estão me entendendo? Ele orava pelos filhos. E é tão fantástico que as palavras de Jó, ele disse, aqui diz que os seus filhos... Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Nós estamos vendo na vida e na família de Jó que existia uma comunhão familiar. Porque nós vemos, por exemplo, na vida de Davi, que existia muita briga familiar. Nós vemos que um irmão contra o outro, briga, um queria matar o outro, e etc. Nós vemos também na vida de Jacó, nós estudamos a vida de Jacó, uma vida tumultuosa. Aqueles meninos, aqueles filhos, os filhos de Jacó, eles viviam debaixo de uma pressão, de uma opressão constantemente.
E os irmãos não se davam bem e viviam debaixo de ciúmes, inveja, competição, depreciação. Um humilhava o outro. A família de Jacó era uma família horrível. Mas quando a gente vê agora a vida de Jó, a gente vê um diferencial. Ele era um homem que temia Deus. E ele se preocupava e oferecia holocaustos constantemente. E ele era um empresário muito bem sucedido, gente. Um empresário muito bem sucedido trabalha o tempo inteiro. Tem que passar o dia inteiro trabalhando aqui, ali. Tem muitos compromissos, tem muitas obrigações, não é verdade? Este era Jó. Apesar disso, como o tempo da sua vida era muito apertada, ele acordava de madrugada, porque a sua responsabilidade de orar e de se preocupar com seus filhos era prioridade na sua vida. Ele acordava de madrugada e ele ia orar pelos seus filhos. Agora meu filho já foi, agora o meu filho já se virou, já casou, já tem os seus filhos, deixa ele faz o que ele quer. Não é assim que ele pensava. Ele pensou até o final. E se meu filho pecar? E se o meu filho errar? Então, eu vou acordar de madrugada e vou fazer sacrifícios, e vou pedir perdão, porventura se meus filhos cometeram pecados, eu vou pedir perdão no lugar deles, e eu vou pedir para que Deus esteja abençoando a vida dos meus filhos. Apesar de tudo o que ele vivia, de tempo, de exagero de compromissos, porque o empresário não faz o que quer na hora que quer. O empresário tem o seu dia inteiro tomado de tempo com obrigações. Mas ele não colocou seus filhos como a segunda coisa. Um homem íntegro e reto em tudo o que ele fazia. Ele orava, ele abençoava a vida dos seus filhos. É isso que nós temos que olhar. Nós temos que aprender a glorificar a Deus através das nossas atitudes. A forma do meu comportamento também glorifica a Deus. Às vezes não nos preocupamos com as atitudes. Gente, às vezes a gente é birrento, nervoso, crítico, ruim, mal, vingativo. Você quer saber quem é você? Como é que você se comporta diante das provações, das dificuldades? Apesar dele estar orando na madrugada pelos seus filhos, ele era um homem de muito exemplo e de fidelidade. Gente, lealdade, honestidade, integridade. As convicções na vida de Jó eram inabaláveis. Nós precisamos ser estáveis na nossa vida. Hoje eu penso numa coisa, amanhã eu penso outra. Eu sou inabalável. Como você é? Nós precisamos de dar exemplo. Gente, muitas pessoas vêm para a igreja. Eu quero dizer, na igreja sempre tem um fluxo de pessoas. Sempre Deus nos manda visitantes e pessoas e etc. Aqui tem pessoas que frequentam a igreja e que estão há muito tempo, há pouco tempo e tal. E nós nos relacionamos com as pessoas novas. Agora, deixa eu dizer, uma pessoa nova chegou na igreja. E você vai se relacionar com essa pessoa.
Uma boa parte das pessoas que chegaram e foram embora não foi por causa de Deus, não foi por causa da igreja, não foi por nada. Uma boa parte das pessoas que saíram foi por causa do comportamento e da forma de ser daqueles que fazem parte, porque não vigiam. Então, eu preciso de colocar, eu gosto de falar que é muito importante o seu comportamento. É muito importante como você abre a boca e fala. Se uma pessoa que está na igreja, eu sei que Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. A nossa igreja é uma igreja maravilhosa. Nós nos doamos, nós cuidamos das vidas, nós abençoamos as pessoas. Agora pode ser que num determinado tempo de deslize, você passe por uma prova e por uma dificuldade. E quando você passar por essa prova, você não tem limites e você abre a boca e fala para a pessoa que está chegando. Você pode destruir uma vida e levar uma vida para o inferno, dependendo das palavras que você falar. Sabia disso? Eu pergunto, a nossa estabilidade e fidelidade é vista? A Bíblia diz que olhai para as nuvens por testemunhas que estão ao redor. Porque eu quero que, em nome de Jesus, cada pessoa possa ser um modelo. Modelo na igreja, modelo na sua casa, modelo no meio dos seus amigos, modelo no seu emprego, modelo quando você vai num restaurante. Quando você vai numa loja. Você chega numa loja e quer comprar uma roupa e você trata mal aquele que está te servindo. Nós precisamos de ter um caráter irrepreensível em todas as coisas na nossa vida. Só que a gente é falho. Por isso que nós temos Jesus, porque Jesus vai mudar a nossa vida. Nós vemos ali, como eu falei, Abraão, Davi, Moisés, homens maravilhosos, homens que deram testemunho, que tiveram suas falhas. Agora nós olhamos para Jó e nós vemos um modelo muito elevado de conduta. O Senhor quer ver. Quando nós passamos por provações e nós temos uma atitude como a de Jó, sendo paciente nas provações. Porque muitas vezes nós queremos a resposta imediata das nossas batalhas. Nós queremos que as coisas sejam resolvidas agora. Você pode estar sabe quando a gente está em crise emocional? Pode estar tendo uma crise emocional. Não é uma crise emocional, mas um sentido, uma apreensão. Quando a gente precisa de uma resposta, eu vou diante da presença de Deus. E eu clamo. Você não teve a resposta. Você precisa ser persistente diante de Deus. Sabe, às vezes eu digo, eu tenho que resolver isso aqui. Eu estou 24 horas, até no meu sonho aquilo aparece, acordada durante o dia e tudo. E eu falo, Senhor, eu tenho isso diante de Ti e eu preciso que o Senhor me dê. Não é só no momento que você vai jejuar. Uma coisa é ruminar, uma coisa é você estar perseverante no seu interior. Eu prefiro olhar para as expressões de olhar, estar um pouco triste, mas temente a Deus, do que está tudo bem e não está lutando pela sua vida. Quando somos pacientes, Deus olha. E Deus não dá a resposta na hora. Sabe por quê? Deus não dá. Às vezes sim, depende da circunstância. Deus quer me testar até. Quando até que Ele olhe e veja, essa aí não desiste. Quando Deus vê, esse aí não desiste, está na hora. Ele dá a resposta para nós. O que eu não posso é parar no meio do caminho.
nós precisamos ser pessoas fiéis. E vamos honrar a Deus em todo o tempo. Isso foi o que Jó fez. Honrar a Deus diante, apesar dos amigos, o tempo inteiro eram muito amigos, porque eles o tempo inteiro tentaram de todas as formas colocar lutas, dificuldades e dizer, Jó, você está errado, Jó, né? Você está errado. E ele manteve firmeza. E ele honrou a Deus. Você precisa de aprender a honrar a Deus, não só para os membros da igreja. Você tem que honrar a Deus diante dos incrédulos. Quando tem uma turma de pessoas fofocando, zombando, rindo, e você pensa assim, às vezes, se eu não entrar naquela conversa, se eu não participar, eles vão me rejeitar. Já viu uma coisa como essa? E você acaba sem graça, está todo mundo falando coisa. Não, mostra quem tu é. Não concorda, acabou. Tenha a sua firmeza. Isso significa que você está honrando a Deus diante dos incrédulos. Eu quero declarar que em nome de Jesus, Deus vai levantar no nosso meio pessoas estáveis, firmes, fiéis, que não desistem por nada, mesmo se for provações imensas. Não, por isso que eu digo, alianças. Aliança. Você tem que ter aliança com Deus. A aliança com Deus, eu gostei de uma pessoa que disse que nós temos problemas na igreja, tem esse problema, porque fulano virou a cara para mim, porque fulano brigou comigo, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque não sei o quê, e a gente tentando de todas as formas resolver a situação. Eu gostei quando alguém chegou para mim e disse assim, eu sei que eu sempre estou criando problema. Assim, tá, tudo bem? Mas sabe por quê? Porque até hoje eu não fiz aliança com a igreja. Como eu não fiz aliança com a igreja, tudo é ruim. Então eu arranjo crise de todos, arranjo problema de todos os jeitos. Quando eu tenho aliança, gente, a minha visão é diferenciada. Se eu vejo problemas, eu não olho aquele problema. Vou embora da igreja por causa disso. Vou embora da igreja por causa daquilo. Aconteceu isso. Não. Olha só, essas pessoas fazem isso. Eu quero ser amado. Não. Eu vou ter uma atitude madura. Eu tenho aliança com Deus. Eu tenho aliança com a igreja. E não importa o que acontecer, eu vou ajudar quando tem problema. Eu não vou criticar, vou fechar minha boca. Eu vou diante de Deus e vou falar, Deus, me capacita. Se o Senhor me deu condição, me capacita para que eu possa fazer a diferença aqui nesse lugar. A família dele passou por conflitos terríveis. Mas, apesar disso, eu quero dizer, você vai passar por conflitos. Todos nós vamos passar por conflitos. Eu sou crente, eu não sou nascido de novo. Uma mentira do diabo. Uma mentira do diabo. Presta atenção. É quando nós ouvimos palavras de Deus que dizem, não, você vem para a igreja. Opa. E quando você vier para a igreja, tudo vai ficar perfeito. Tudo vai ficar maravilhoso. Você vai ser rico, você vai ser poderoso. Você vai ganhar todas as tuas batalhas. É mentira! Que história mentirosa! Quando você vir para a presença de Deus e entregar a sua vida, primeira coisa que você vai aprender a saber, você vai ter que saber. Você vai se tornar inimigo do príncipe deste mundo. Amém? Ainda está funcionando, né? Vocês não estão me ouvindo?
Quê? A minha voz é um pouquinho alta. Não, agora eu tô ouvindo. Agora deu. Aleluia. Mas quando nós estamos passando por provações, nós precisamos chegar diante de Deus e entender. Sabe o que Deus está preocupado na minha vida, na sua vida? O que Deus se preocupa não é que você seja rico, não é que você tenha casa própria, não é que você tenha todos os sonhos realizados. Deus não está preocupado com isso. Não é isso. Mas hoje nós temos ouvido um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. O que Deus está preocupado é com o meu caráter. O que Deus está preocupado é com a minha idoneidade, com a minha fidelidade. Deus não está preocupado se eu estou rico, e se eu tenho um carro chique, se eu tenho uma casa maravilhosa. Ah, gente, isso aí é muito básico. Eu estou baseando nas coisas naturais. Não é isso. E outra coisa, tudo que a gente tem, aleluia, agradeça a Deus. Eu quero sim que Deus dê riqueza para toda a igreja. Eu quero que Deus dê riqueza para todos nós. E que cada um possa ter tudo o que sonha. Mas isso não é o que Deus, isso é porque se andarmos na sua vontade, obedecemos ao Senhor, é possível que Deus, é possível, não sempre, é possível que Deus te dê as coisas que você sonha. Mas a minha vida de fé não pode estar baseada nos recursos que eu tenho, nem em tudo que eu alcanço. Isso é uma vida miserável. A minha vida de fé tem que estar baseado no caráter que Deus gerou em mim, como aconteceu com Jó. O que aconteceu na vida de Jó? Jó tinha um caráter irrepreensível, as suas convicções eram inabaláveis, por isso que Deus falou, este aqui é um homem diferente, ele é um homem diferente. Gente, sabe como que Deus vê a minha vida, como eu me porto? Como eu me porto no meu interior. O evangelho foi ampliado. No Velho Testamento, se um homem tinha um caso extraconjugal, ele era julgado, uma mulher era apedrejada e assim por diante. No Novo Testamento, o Senhor não fala disso. No Novo Testamento, o Senhor fala, se você tiver pensamentos impuros, é terrível nos namorados. Durante o dia, estão vivendo bonitinho, dá a mãozinha e tal, eu sou crente, eu quero amar meu namorado, que coisa legal e tal, é uma bênção. Quando vai deitar na cama, e deita, não é só a mãozinha dada, sonha com tudo. Sonha com tudo. Sabe o que significa? Aqui, ó, ainda não converteu. Aqui, ó, não tem uma vida de santidade diante de Deus. O que quero, em nome de Jesus, que as nossas convicções, a nossa integridade, seja inabaláveis diante do Senhor. Vocês estão me entendendo? Eu quero, eu sei que você quer. Mas, gente, a gente não depende de nós. A gente vai conseguir alcançar esse caráter e essa vida de fidelidade quando nós nos colocarmos debaixo do poder do Senhor, nós orarmos, nós jejuarmos, nós nos convertermos, nos arrependermos das pequenas coisas. Não somos feitos de milhares de coisas grandes, nós somos feitos de vírgulas. Essas vírgulas é que movem a nossa vida para sermos o que nós somos. Temos que pedir, Senhor, arranca de nós o orgulho,
do nosso coração. Outra coisa, humildade. Humildade. O que é ser humilde? Ah, eu sou humilde. O que é ser humilde? Você já foi repreendido por alguém? Já foi repreendido por alguém? Alguém chegou para ti e falou, você está errado nisso, nisso, nisso e nisso. E quando alguém te repreende, qual é a sua atitude quando você é repreendido? Eu quero te dizer, você fica com ódio? Você fica com raiva? Você se justifica? Você vem, grita e bate em tudo? Quando você for repreendido, você tiver um caráter de humildade, você vai dizer, é em nome de Jesus, amém? Você vai dizer, diante de Deus e diante dessa pessoa, muito obrigada. Eu vou colocar minha vida diante de Deus. Gente, eu vou dar um exemplo que eu vivi. No início do meu relacionamento com a apóstola Neuza Itioca, eu andei com ela, foram 27 anos, e no início, bem no início, eu tenho visão aberta, eu vejo o mundo espiritual, eu vejo muitas coisas. E logo que eu a conheci, pouco tempo depois que eu a conheci, já estava participando de alguns seminários com ela, eu tive uma visão. E eu vi uma visão do histórico e de um pecado dos antepassados dela. E eu não tinha intimidade ainda. Eu conhecia ela há pouco. E eu cheguei para ela e eu disse, apóstola Neuza Itioca, eu tenho uma revelação. E eu gostaria de pedir se a senhora deixava que eu falasse contigo, porque eu quero te contar a minha revelação. Ela disse, sim, 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 claro. Ela achou uma sala é um seminário. Achou uma sala e eu e ela entramos naquela sala. E eu ousadamente, porque ela é uma autoridade, e ela nem me conhecia. E ousadamente eu cheguei para ela e falei assim, Deus me mostrou isso, isso e isso. Isso tem na sua história familiar e tem esse tipo de situação. Claro que eu não posso falar. Eu fiquei esperando as palavras dela. Ela pegou, sentou e ela disse, minha irmã, muito obrigada. Então, me ajuda. Se existe essa falha na minha família, e talvez no meu coração, eu estou aqui para dizer, me ajuda. E aí ela disse, ora comigo. Eu disse, claro. O que mexeu no meu coração foi eu que não era nada. Ela nem me conhecia, a humildade. Ela aceitou o que eu falei abertamente. E ela disse, me ajuda. Nem um minuto ela se sentiu ofendida, atacada, ou algo semelhante a essa. Não, eu vi um coração humilde, que estava pronto a qualquer momento, de qualquer forma, a se humilhar. E ela disse, então, você é minha testemunha. Ela foi, se ajoelhou, ali junto, nós duas nos ajoelhamos. E ela disse, eu vou fazer uma oração de confissão de pecados. E você concorda comigo? E ela pegou e começou, ela reconheceu, ela aceitou a palavra que eu tinha dito. Ela não se justificou. Sabe o que é feio? É uma pessoa que não deixa que ninguém fale nada para ela. Que ela é dona da verdade. Orgulhosa, orgulhosa. Eu não sou orgulhosa. Não. Mas a forma que você está agindo é que está cheio de orgulho. Porque quem não é falho? Quem não é pecador? Você e eu. Nós todos somos falhos.
E ela pegou e fez uma oração linda, pedindo perdão diante de Deus pela sua história familiar. E ela disse: Senhor, e eu também, eu me arrependo pelos pecados dos meus antepassados e também pelas minhas atitudes. E eu quero agora, Senhor, me humilhar diante da tua presença. Nós não temos que nos justificar diante de calúnias ou de situações. Nós temos que nos humilhar e pedir que Deus possa gerar humildade no nosso coração. Ninguém é perfeito, gente. A gente é falho. A gente é pecador. E nós precisamos de pedir: Pai, em nome de Jesus, muda a minha vida. Eu tenho muito orgulho. E às vezes a gente tem mesmo. Gente, qual é o pecado pior do homem? Qual foi o pecado de Lúcifer? O pecado de Lúcifer, antes dele virar o diabo, ele desejou ser igual a Deus e ele queria ser superior. O pecado de Lúcifer se chama orgulho. E isso está nas nossas entranhas. A gente quer ser uma coisa que a gente não é. A gente quer alcançar coisas que a gente não tem. Isso foi muito importante no testemunho de uma autoridade apostólica nacional e mundial. Amém? Você precisa, e todos nós precisamos aprender a louvar a Deus. Gente, Jó louvou a Deus. E precisamos de louvar a Deus mesmo nas fraquezas que nós estamos vivendo, até fraquezas físicas. Jó estava com tumores e feridas pelo corpo inteiro. Ele não tinha, gente, não era só na frente, atrás, do lado. Ele não tinha nem como sentar de tantas dores que ele tinha. E ele louvou ao Senhor. Amém? Então nós temos que aprender a louvar a Deus, independente. Nós temos que nos gloriar na cruz, não em nós. E se algo aconteceu, não foi por minha causa, foi porque Deus agiu na minha vida. Porque Ele quer me abençoar. Amém? Jó, ele trazia valores. E esses valores que ele tinha, ele desejava que os seus filhos fossem muito abençoados. Por isso ele orava. E ele criou um clima familiar. E nesse clima familiar, todos os irmãos eram amigos. Eles faziam banquetes, muito diferente da vida de Davi, muito diferente da vida de Jacó. Os filhos eram amigos por causa da idoneidade e do caráter de Jó. Amém? E você compreende na sua vida que Deus tem algo especial para você? Ah, não, eu sou qualquer uma. Não é não. Você não é qualquer um. Você é importante, você foi separado, você foi escolhido, você está aqui nessa igreja. Deus separou pessoas especiais para estarem aqui. Gente, nós somos uma igreja de libertação. A primeira mensagem do Evangelho é a mensagem de salvação. E a mensagem de salvação, todas as igrejas falam. Ensina aqui a salvação, tal, você tem que se converter, você tem que isso e aquilo. Mas nós vamos um passo além. Porque além de nós levarmos a salvação, nós como ministério aqui, nós queremos a libertação. A libertação é para rompimento, é para que você alcance algo além daquilo que é a salvação. A salvação eu vou para o céu, meu nome foi escrito no livro da vida, aleluia. Mas aí aqui na casa, aqui na terra, a bagunça vai acontecer.
confusão e muita coisa. E a gente ainda está debaixo das maldições familiares. As coisas vão acontecer. Nós temos que romper com todas as maldições para alcançarmos o plano e o propósito que Deus tem para cada um de nós. Senhor, eu quero sair da terra, mas eu só quero sair dessa terra quando eu conseguir cumprir com tudo que o Senhor preparou para mim de antemão. Essa deve ser a oração no coração de cada pessoa. Muitos foram embora e não cumpriram e não fizeram nada. Vão para o céu, mas no céu haverá os galardões. Amém? Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar. Porque Jó, além de orar pelos seus filhos, foi um grande exemplo de fidelidade, de lealdade, de honestidade, de integridade. E ele transmitia isso para os seus filhos. É incrível. Deus até permitiu que os seus filhos fossem embora da terra. Deus permitiu. Podia não ter permitido, mas eu creio que os seus filhos tinham um caráter tão firme e estruturado que eles foram para a eternidade, para viver na eternidade de bênçãos e bênçãos. É uma coisa interessante. Ainda que ele fosse mais rico e poderoso do Oriente inteiro, não permitiu que suas mais altas responsabilidades diminuíssem. Isso eu estou repetindo. As suas mais altas responsabilidades diminuísse a sua atenção e a preocupação com os filhos crianças, filhos adultos. Aqueles já eram adultos. Então, gente, homens aprovados por Deus. Você é um homem, uma mulher aprovada por Deus? Você deixa marcas profundas na vida dos filhos, na vida das pessoas com as quais você se relaciona? Você deixa marcas profundas na vida das outras pessoas, ou você é um problema, que cria problema? Você está cheio de confusão na tua mente e na tua vida. As marcas que ele deixou nos filhos qualificou ele como um homem, um pai, um empresário dinâmico, aprovado por Deus. Ele foi aprovado por Deus. Aleluia! Sabe, eu posso ensinar os filhos com um exemplo ou com palavras. Eu posso exigir que os meus filhos sejam perfeitos, mas eles não vão ver as palavras que eu falo, eles vão ver as atitudes e o exemplo que eu dou. É isso que eles vão ver. Porque às vezes a gente quer falar palavras. Não é que você é perfeito, porque ninguém é perfeito. Não é que você tem que ser perfeito diante dos filhos. Nós não somos perfeitos, todos somos falhos. Mas uma diferença é, eu sei que meu pai não é perfeito, eu sei que a minha mãe não é perfeita, mas eu vejo nas atitudes um desejo intenso de fazer a vontade de Deus. Eu quero isso como ela, como ele. Eu quero copiar, porque eu também quero ter. Eu quero ser esse exemplo na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? A vida do pai aprovado por Deus é correta. Na verdade, Jó era temente a Deus. Ele temia de verdade o Senhor.
enquanto os muitos serviam outros deuses, e nós vivemos numa sociedade onde as pessoas servem outros deuses. Gente, não servir a outros deuses não é só se prostrar, se ajoelhar diante de uma estátua, de uma imagem. Não, servir a outros deuses está ligado os meus frutos, o meu caráter, as minhas atitudes diante das circunstâncias. Em nome de Jesus, os filhos de Jó viam ele servindo a Deus. Vocês acham que os filhos de Jó não sabiam que ele acordava às 5 horas da manhã, de madrugada, e ia orar por eles? Eles estavam reunidos, eles sabiam, mas eles pensavam, meu pai vai orar por mim. Sabe, é algo que gera segurança na vida de um filho. Eu sei, pode ser muita coisa, mas eu tenho segurança. Também uma forma de uma pessoa ser aprovada por Deus é como ela lida com o mal. Como eu lido com as circunstâncias, sabe? Às vezes você quer aproveitar de oportunidades. Quer ganhar vantagem nas oportunidades, alguém te dá um presente, ou você vai num lugar e você está ali naquele lugar e você vai ter que pagar uma conta. E você paga aquela conta. E a pessoa recebe. Amém? E aí, na hora de devolver o dinheiro, devolve a mais do que aquilo que é devido para pagar aquela conta. E você pega aquele dinheiro e fala assim, ai, que bom. Eu ganhei agora vantagem. O servo de Deus, ele não faz isso. Ele recebe de volta aquele dinheiro. Ele conta. Me perdoa, você errou. Aquela pessoa às vezes vai ter que pagar aquele dinheiro. Você errou, eu sou correto. Paga aquilo que você comprou. Não aproveita. Às vezes a gente aproveita, a gente quer ganhar vantagem. Então, em nome de Jesus, vamos pedir que Deus possa gerar em nossa vida um caráter irrepreensível diante das circunstâncias. Fidelidade. Amém. Amém. Quem que vai me fazer uma pessoa aprovada por Deus? Sou eu. Quem que vai me fazer uma pessoa aprovada por Deus? É o meu coração. Mas as provações, as dificuldades fazem com que eu me olhe no espelho. E quando eu olhar no espelho, eu vou descobrir, na verdade, quem realmente eu sou. Se tem orgulho, se tem maldade, se tem crítica, se tem ódio. O que tem no seu coração? Nós temos que ter coragem de nos olhar no espelho e falar, Deus, eu estou na terra ainda. Eu preciso de mudar. Eu tenho que mudar as minhas atitudes. E para isso, Deus, eu não consigo. Mas humildemente, eu te peço. Tem misericórdia de mim. Olha, eu prefiro que você se estribuche e grite, Deus! E fale a verdade. Tá doendo, Deus! Tá doendo! Porque quando Deus começa a disciplinar a gente, dói. Mas Ele faz isso por amor. Amém? Ele faz isso porque Ele nos ama.
Porque Ele quer que você conheça você mesmo. Eu preciso de saber que sou pecador. Eu preciso de saber que sou falho. Muitos de nós não achamos que somos falhos. Muitos de nós não achamos que somos pecadores. Achamos que somos bons, boas pessoas, que só fazemos o bem para os outros. Mas nós ainda não conhecemos a nós mesmos. Porque o homem é falho. Jesus diz, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. A gente é egoísta. Às vezes a gente tem um caráter deformado. Mas glória a Deus por Jesus. Pai, não importa o que for necessário, eu quero ser moldado por Ti, para que eu seja aprovado pelo Senhor. Eu quero sim, Deus, ter uma vida espiritual de acordo com o propósito que o Senhor tem para mim. Você está aqui por causa disso. Você só veio na igreja por causa disso. Você quer ser transformado porque você o ama. Mas mesmo amando, eu tenho conflitos interiores. Eu quero declarar, perdoa. Perdoa aqueles que te feriram. Perdoa aqueles que te feriram. Perdoar é você voltar ao relacionamento excelente como era antigamente. Não é certo aquilo. Eu te perdoo, você fica lá e eu fico aqui. Isso nunca foi perdão. Isso não é perdão. Perdoa e volta ao relacionamento normal. Aí você realmente perdoou. É isso. Como? Mas porque você não perdoou, você tem mágoas, sabe? A falta de perdão corrói os ossos da própria pessoa. Quem sofre não é a outra que fez o mal. Quem sofre é aquela que não perdoou. Em nome de Jesus, vamos pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia de mim. Gente, às vezes a gente vai cavocando, entrando profundamente na história de alguém, e vai começando a sair para fora, e vai tirando os vermes, os bichos. Quanto mais profundo for cavocado e arrancar da nossa vida o mal, melhor vai ser para me alcançar o propósito que Deus tem para minha vida. Mas, gente, não tem problema. Na hora que tu está na crise, não tenta esconder, sabe? Não tenta se justificar. Aprende a amar e a perdoar no fundo da sua alma. Porque todas as feridas que você tem que não foram tratadas, todas as feridas que você tem que não foram tratadas, podem se tornar até doenças físicas. Elas ficam armazenadas dentro de nós e nós não conseguimos nem receber a unção, nem a presença de Deus, porque a gente está magoado. Eu não consigo usufruir das bênçãos de Deus. Amém? Então vamos orar. Eu peço que você agora possa declarar comigo. Até vou pedir para você ficar em pé. Jó é um homem de coragem. E eu quero que cada um de nós sejamos pessoas de coragem. Não é fácil ter coragem de se olhar no espelho. É delicado. É dolorido. Mas eu sei que cada um que está aqui deseja ardentemente ser segundo o coração do Pai. Então fala em voz alta assim: meu Pai, eu quero ser uma pessoa aprovada pelo Senhor. Eu desejo de todo o meu coração viver o teu plano, o teu propósito na minha vida.
Agora eu me coloco diante da tua presença. Trata com a minha vida. Trata com o meu caráter. Eu deixo o Senhor trabalhar na minha vida. Eu clamo agora que o Espírito Santo possa transformar a minha vida verdadeiramente. Eu quero me arrepender das minhas falhas. Eu quero me arrepender das minhas atitudes, dos meus erros. E eu quero que o Senhor imprima no meu ser o caráter que o Senhor deseja, íntegro, reto e justo. Eu quero ser honesto em todas as áreas, nos relacionamentos, nos negócios e no relacionamento íntimo com o Senhor. Eu quero ser justo, eu quero andar nos teus planos, eu quero, imprima em mim a coragem que Jó tinha na sua vida. E leva-me, Senhor, a uma nova dimensão, em nome de Jesus. Eu quero ser responsável pelas minhas decisões, pelas minhas atitudes. Eu quero ter atitudes segundo o coração do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Aleluia, igreja. Dá uma salva de palmas mais uma vez. Levanta as mãos. Pai, no nome de Jesus, agora eu entrego todas aquelas pessoas que estão conosco pela internet, que estão conosco aqui no culto, em nome de Jesus. Trata com a gente. Trata com a nossa vida. Trata com as nossas feridas. Trata com as nossas atitudes. Gera a tua integridade, a tua fidelidade na vida de cada um de nós. Eu quero declarar, Espírito Santo de Deus, venha abençoar agora, Senhor, a vida de cada pessoa. Produz a vida de Deus em cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, agora eu quero que você fale com Deus. Deus, enche o meu espírito da tua paz, da tua verdade. Eu quero usufruir das tuas bênçãos, em nome de Jesus. Pai e mãe, eu quero dizer, começa a preocupar com os seus filhos. Usa o modelo e o exemplo. Ora, todos os dias. Também valorize as decisões e tudo que eles já alcançaram. Intercedam, porque Jó se preocupava mais com que os seus filhos conhecessem a Deus do que com que eles estivessem ricos. A gente quer que os nossos filhos prosperem, estudem, fiquem ricos na vida. Mas eu quero dizer, além, é mais importante a fidelidade e a vida diante de Deus, espiritualmente falando, e alcançar salvação, do que ficar rico financeiramente. Ter aí um curso, formado numa graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Quantos pais falam orgulhosamente, mas o meu filho é isso? Não, o meu filho é servo do Deus vivo. Esta é a coisa mais importante.
para isso, vamos orar pelos filhos. Agora você vai orar agora, antes de terminar. Você vai orar, tem filhos aqui, vão orar pelos pais, pais vão orar pelos filhos, e você vai começar a estabelecer que você vai orar todos os dias, como Jó. Você vai orar pelos seus filhos, não que eles fiquem ricos, mas que ele tenha experiência e tenha um caráter segundo o coração do Pai. Pode começar a orar, deixa vocês estarem orando agora. Oh, Halabarabaias, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus, nós queremos agora, Pai, orar pelos nossos filhos, que eles te conheçam, que eles tenham uma experiência, que eles, Pai, sejam pessoas abençoadas. Pai, em nome de Jesus, tira de nós todo sentimento maligno, toda barreira, todo que nós possamos ter com os filhos, porque eles não alcançaram, porque, Deus, o mais importante é que cada um dos nossos filhos tenha uma experiência na eternidade, que te conheça em espírito e verdade. Nós queremos, Pai, que a tua igreja possa ser abençoada, tenha o teu propósito e o teu tempo. Em nome de Jesus, levanta as mãos, Pai, ouça as orações. Esse é só uma decisão, é o início. Pai, nos mova, se for preciso, vamos acordar de madrugada. Vamos estar orando, para que, Pai, a nossa casa possa ser uma casa segundo o teu coração. Ajuda-nos. Não conseguimos com as nossas forças. Não sabemos como agir. Mas gera humildade. E gera, Deus, coragem e perseverança para alcançarmos esse propósito em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu te abençoo e eu declaro um restante de semana abençoado. Amém? Agora, antes de terminar, eu só gostaria, eu esqueci de dizer, teremos um congresso na igreja. Eu quero saber se é possível colocar ali. Gente, eu quero uma coisa. Que você se inscreva. Eu estou trabalhando. Eu vou passar muita coisa, muito conteúdo para a igreja. Estou fazendo um monte de materiais que o Espírito Santo está me dando. Eu quero ensinar. E eu quero que você esteja aqui. Nós vamos falar sobre a criação do mundo. Ali não está escrito, mas nós vamos falar quem são os anjos e quem são os demônios. Quem era Lúcifer? Como foi a queda de Lúcifer? Nós vamos falar sobre a restauração, a reciclagem da terra, a criação do homem. Também nós vamos falar como era o homem antes da queda. Como era o homem antes da queda? E como que o homem virou e como ele está atualmente. É muita coisa, é muito conteúdo para você compreender o propósito e o plano de Deus. E com certeza, nós sempre fazemos ministrações. Gente, tem gente que fala assim, a apóstola não está fazendo aquelas ministrações das 6 folhas. Eu não preciso. Por quê? Porque todos os cultos têm uma ministração. E isso vai rompendo gradativamente. E quando você vê, você, nossa, minha vida está fluindo. Olha quanta coisa já está acontecendo. Porque passo a passo está vendo a libertação. Por isso que vocês têm que estar em cada culto. Porque cada culto na igreja tem um nível de rompimento. Você nem percebe quando você vê, olha quanta coisa está acontecendo. Amém? Amém? Que o Senhor te abençoe. Uma semana abençoada. Não deixa de fazer a sua inscrição. E também peço a você, eu preciso de você. Gente, tem 2 vídeos que eu fiz do curso
do congresso, tem esses folders. Divulguem e convidem, não é só para o Ministério Jardim da Colheita. É para o corpo de Cristo. Tem muita gente, muita igreja que não sabe de nada. É convite para o corpo. Convide as pessoas para estar aqui. Trabalhe agora cada dia, até o dia do evento, para que Deus possa trazer as pessoas e ser abençoada. Eu te abençoo e eu dou um abraço especial em cada um. Em nome de Jesus.